E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco desse xadrez político aí do Ciro Gomes. Solta a vinheta! De vinheta eu quero uma tela assim, aqui toda como se fosse um tabuleiro de xadrez, e de um lado ali o Lula jogando, do outro lado o Ciro jogando e tudo mais. Então, gurizada, antes de mais nada, lembrá-los que nas redes sociais aqui tem as formas de vocês apoiarem o canal. Pode ser PicPay, transferência direta ou assinatura mensal, ou o botãozinho aqui seja membro, tá? É importante que vocês ajudem, porque volta e meia quando se fala de política, por algum motivo da internet YouTube desmonetiza! E daí, né, fica complicado. Então, assim, ajudem o canal que menos cresce no Brasil a continuar crescendo pouco, tá? Mas essa ajuda aí, às vezes, é muito importante. Pra quem viu o Gambito da Rainha, eu sou um cara que, por exemplo, jogo xadrez? Não. Eu sei as regras do xadrez. Jogar eu não sei. Mas eu sei, por exemplo, que aquela série muito legal do Gambito da Rainha, da mina que joga xadrez e faz e acontece. É muito interessante uma coisa que existe no xadrez e que é muito parecido com a política, que é qual? Tanto no xadrez quanto na política, a gente tem que dominar o centro do tabuleiro. No xadrez se domina ali o centro, acho que são as casas D4, D5, agora eu não me lembro, mas esse domínio do centro, porque daí tu tem um 360 graus ali para poder mexer os teus bonequinhos do xadrez, e na política também o interessante é dominar o centro. A questão que, claro, quando a gente fala de política, de geopolítica, o centro não é necessariamente o centro geográfico. E, por exemplo, fazendo uma comparação aí, o Ciro Gomes ganhou 6 de 9 capitais do Nordeste. Isso, por exemplo, é domínio do centro. Ele ganhou capitais, que são áreas influentes ali no Nordeste. Isto mostra um pouco da força que ele acaba tendo no Nordeste. E isso dá para ele capital, que a gente chama de capital político, para uma futura eleição, para presidente, caso ele queira, senador, enfim, a questão é que isso dá muito capital político para o Ciro Gomes. Todo mundo que precisa ir numa repartição pública tem ideia de como é que Eu são sou os serviços. adepto disso, eu quero saber aonde nós vamos achar 1 bilhão. Quando a gente trata de política, esse é o domínio do centro. É quando a tua ajuda, a tua construção, às vezes, quando tu consegue emplacar um candidato, quando tu ajuda outro candidato a ser eleito. Isso que seria esse domínio do centro, que é muito importante de avaliar na política. Em paralelo a isso, por exemplo, o PT não conseguiu nenhuma capital, acho que desde a década de 80, então em termos de capital, tá num dos piores momentos possível, apesar de ter crescido o número de vereadores em relação a 2016, que foi o pior ano da história, tá? Então o PT tá ali nessa coisa meio morre, meio revive, a gente não sabe ainda, né? O PT ainda é um partido que tem base, talvez do nada o partido consiga crescer nos próximos anos, nas próximas décadas, mas dentro disso, vamos chamar o PDT de centro-esquerda, o Ciro Gomes também, eu sei que tem muita discussão dentro disso, mas vamos partir do princípio que ele seja um centro-esquerda. Dentro dessa discussão, PDT, PSOL são partidos que acabaram crescendo, então eles estão aproveitando um pouco desse vácuo que o PT tá deixando. E daí, falando especificamente sobre esse xadrez do Ciro Gomes, o que ele quer? Ele quer se aproveitar desse vácuo deixado pelo PT, tanto que a gente observa algumas entrevistas do Ciro, sempre que perguntado pro Lula, ele sempre fala mal do Lula, ou faz uma crítica ao Lula, ao mesmo tempo que ele apoiou o Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Olha, o patrimônio declarado do Lula, pessoal, é 9 vezes maior do que o meu. Mas o maior patrimônio está no Instituto Lula, não é que é dele próprio, não tem outro sócio, nem é uma empresa, é um instituto dele próprio, onde ele colocou doações absolutamente generosas dessas mesmas empreiteiras. O centro do tabuleiro ali, nesse âmbito mais à esquerda, tá vago, tá só a figura do Lula ali, mas o Lula não tá com muito apoio a não ser do PT, então o Ciro quer tentar dominar isso, quer entrar nesse jogo aí. E para ele entrar nesse jogo, ele mesmo diz que ele precisa fazer uma frente desenvolvimentista. E essa frente desenvolvimentista entrariam pessoas de centro e de centro-direita. Essa é a concepção política do Ciro. O Ciro, ele quer se apresentar como o candidato de centro para 2022. Porque dessa forma ele aproveita o vácuo de poder que o PT deixa, e também, se a gente for ver, o centro-direita também está um pouco em disputa. A gente tem figuras como Dória, a gente tem figuras ali como Luciano Huck, o Moro, a gente não sabe como vai ficar até 2022. A gente tem o centro, a gente tem ali
bastante partido em disputa, e o Ciro sabe disso. Então é por isso que o Ciro se desvincula dessa esquerda petista para se apresentar como esse candidato moderado, tentando trazer o centro para ele. Na política também se faz muito um jogo de apostas, né? Isso é uma aposta que o Ciro tá fazendo, ao mesmo tempo que a aposta que o Lula tá fazendo é de não abrir mão do PT nas eleições. Então tudo se dá nessas apostas e nessa correlação de forças. O curioso é que em 2018, Ciro Gomes no segundo turno foi para França e até pegou mal. Eu não entendo por que pegou mal, sendo que ele falou... Ele não, né? Mas enfim, eu até entendo as pessoas terem reclamado dele ter ido pra França, porque ele não foi no corpo a corpo junto com o Haddad ali, isso eu entendo. Mas não é, eu não acredito que tenha sido coincidência ele ter ido pra França. Ele foi pra França, e pra quem não sabe, a França tava numa disputa política de uma galera de extremos, que nem falam, né? Esquerda e direita, e apareceu um candidato tipo Macron. E o Macron foi o cara que ele conseguiu, de alguma forma, juntar ali a centro-esquerda e a centro-direita para assumir o poder na França. Então, para mim, não foi aleatória a escolha da França, acho que também foi para o Ciro Gomes fazer um estudo de caso de como foi a eleição do Emmanuel Macron, porque para mim o Ciro Gomes, ele encara muito como exemplo o que aconteceu na França. Então o Ciro Gomes ele quer se apresentar como um candidato do centro em contraposição ao que ele chama de projeto neoliberal. Foi um governo de esquerda. Não foi nem remotamente. Ele, pelo contrário, a perversão do Lula começa e se agrava mais recentemente, porque ele é o crime perfeito. É o líder de esquerda que coopta todas as expressões de organização da sociedade civil, dos estudantes, dos sindicatos, dos profissionais liberais, etc., coopta para o governismo, anestesia o antagonismo social com políticas sociais compensatórias que fazem parte do ideário neoliberal, do consenso de Washington, políticas sociais compensatórias. A pedra de toque mais forte é o Bolsa Família. Né? Pô, ele quer ser, porque existe candidato de centro-direita, centro, até um pouco mais à direita, que são contrários ao neoliberalismo, ao liberalismo, ao fazer projetos desenvolvimentistas. Então o Ciro ele quer juntar pessoas em torno de um projeto desenvolvimentista de país. Se isso vai dar certo, se isso não vai dar certo, se isso dá bilhão... Todo mundo que precisa ir numa repartição pública tem ideia de como é que Eu são os sou serviços. adepto disso, eu quero saber aonde nós vamos achar 1 bilhão. A gente não sabe. A questão é que essa aposta dele até agora, pelo menos na eleição municipal, se a gente fosse comparar ele com o Lula, a aposta dele deu mais certo, tá? A aposta dele foi aí uma coisa até agora mais certeira. A questão que se dá nisso tudo é a esquerda petista e a esquerda mais socialista, principalmente a esquerda, abominam o Ciro Gomes, justamente porque consideram ele um traidor do PT. E daí cabe a gente observar se Ciro Gomes estiver certo, esse discurso dele vai ter capilaridade fora da internet, né? Fora das bolhas e tal. Então a gente tem que observar se esse discurso dele vai ter capilaridade aí. Como o discurso parece uma coisa até que, pô, não, tudo bem, né? Pra camada mais popular, não, o cara quer fazer ali pra juntar a galerinha e tal. Vamos ver se cola ou não. De novo, é sempre uma aposta, ele está apostando nisso. Ao mesmo tempo que o PT vai continuar com esse discurso do Taíde. Que tempo bom, que não volta. No tempo do PT, como era bom o tempo do PT. Então, vamos observar, 2022 começou em disputa desde 2018, quando o Bolsonaro foi eleito. Já começou a abrir uma série de vácuos de poder. O Ciro Gomes, então, está tentando se apresentar como candidato do centro. A mídia está apresentando o Moro e Huck como candidato do centro. A gente tem que ver ainda como o João Dória vai se organizar e também como o Lula vai se organizar. Mas está fervendo os próximos capítulos da eleição presidencial, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui embaixo o que vocês acreditam. Não se esquece de curtir e compartilhar o canal. E quando acabar o Coringa, me dá um abraço quando me ver, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!